Olá pessoal, no último vídeo a gente definiu o que é razão e vimos também o que é um pouquinho de proporção. Agora iremos aprofundar um pouco mais em proporcionalidade entre grandezas, tá? Definimos que razão nada mais é do que a relação entre duas grandezas por meio de uma divisão, por meio de uma fração. Agora a gente começa a aprofundar mais um pouquinho nessa relação. Qual são a relação entre essas duas grandezas, certo? Então, só voltando e definindo novamente. Proporção é a igualdade entre duas razões. Caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que formam essas razões são proporcionais. Então, toda vez que eu encontrar, de modo prático, uma igualdade entre fração, eu posso fazer a multiplicação em cruz. A vezes D, que é igual a B vezes C. E caso essa igualdade for verdadeira, então a gente tem uma proporção, duas razões proporcionais. Exemplo, verifique se os números 2 para 3 e 12 para 18 são proporcionais. Então, 2 para 3, 12 para 18. Verificar se são proporcionais, multiplico em cruz. 2 vezes 18 é igual a 3 vezes 12. Os dois lados são iguais. Se os dois lados são iguais, significa que essas duas razões são proporcionais, ok? Caso duas grandezas sejam proporcionais, variar a medida de uma faz com que a medida observada da segunda também varie. Se eu aumentar um lado, devido à igualdade, consequentemente eu tenho que aumentar o outro lado. Se uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra também diminui, ok? Se essa variação é direta, então essas grandezas são diretamente proporcional. Direta em que sentido? Se uma aumentar, a outra aumenta, é o que a gente chama de diretamente, tá? Diretamente proporcionais. Se essa variação for inversa, ou seja, se uma aumentar e a outra diminuir, então a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a gente fala em relações entre duas grandezas, proporcionalidade entre grandezas, a gente tem três situações. Eu posso ter grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Isso acontece quando? Quando uma grandeza não tem relação nenhuma com outra grandeza, ok? Primeiro caso, grandezas diretamente proporcionais. Quando duas grandezas são consideradas proporcionais, isso significa que uma varia uma taxa, a outra variará na mesma taxa ou proporção. Quando isso acontece de maneira diretamente proporcional, a grandeza B aumentará na mesma proporção que a grandeza A aumentará. Então, de maneira prática, se a primeira grandeza aumentar, a segunda aumenta proporcionalmente. As duas são ditas grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui a gente tem um exemplo. Se 3 cadernos custam R$ 8, o preço... E aqui a gente tem um exemplo. Se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos vão custar 16. Se dobrarmos o número de caderno, o preço, consequentemente, também dobra. Se a gente triplicar o número de cadernos, pagaremos o triplo de preço. Enfim, quanto mais cadernos comprarmos, maior será pago o preço, ok? Então, se a gente aumentar o número de cadernos, a gente também aumenta
o preço a ser pago. Então a gente verifica isso e a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Se a gente vê aqui, a taxa de variação de uma para outra sempre é igual, sempre é o dobro. 3 para 6, dobrou. 6 para 12, dobrou. Então, 16 para 32 também dobrou. 12 para 24, dobrou. Então, 36 para 64 também irá dobrar, tá? Se a gente montasse uma proporção, 6 para 3 tem que ser igual a 8 para 16. O número de caderno é proporcional, diretamente proporcional ao preço a ser pago. E se a gente fizesse a multiplicação em cruz, 3 vezes 16 tem que ser igual a 8 vezes 6. 3 vezes 16, 48. 8 vezes 6, 48. Se são iguais, são proporcionais, ok? Nesse caso aqui, a gente tem grandezas diretamente proporcionais, GDP, tá? Abreviando. Grandezas inversamente proporcionais. Consideramos duas grandezas inversamente proporcionais quando, assim como o anterior, variam junto à mesma proporção, entretanto, a relação inversa significa que, à medida que uma medida aumenta a uma dada taxa, a outra irá diminuir na mesma proporção, ou seja, na mesma taxa. Como uma aumenta a medida que a outra diminui. A relação de proporcionalidade é chamada de inversa, tá? Se a primeira grandeza aumentar e a segunda diminuir proporcionalmente, as duas são ditas ou chamadas grandezas inversamente proporcionais, tá? Exemplo: para encher um reservatório de água de 180 litros, utilizamos baldes de 6 litros. Se a gente usar baldes de 6 litros, a gente precisa de 30 baldes, ou seja, dar 30 viagens, encher 30 vezes esse balde. Se a gente utilizar baldes menores, baldes de 3 litros, a gente vai precisar de 60 baldes para encher o mesmo reservatório. Então vamos observar o seguinte: de 30 para 60, o que aconteceu? Eu multipliquei por 2. E de 6 para 3, o que aconteceu? Eu multipliquei por meio, ou seja, a mesma coisa que dividir por 2. Se uma multiplica pela razão inversa da outra, lembre, razão inversa é quando eu troco o numerador pelo denominador. Nesse caso, o número de balde aumenta e o número de litros diminui, eu tenho o que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Se a gente for montar uma relação, 30 para 60 é igual a 6 vezes 3, e se a gente verificar se são proporcionais, multiplicando em cruz, eu tenho 6 vezes 60, que é igual a 3 vezes 30. Deixa eu colocar aqui embaixo. 3 vezes 30 é igual a 6 vezes 60. A ordem não faz diferença. 3 vezes 30, 90. E 6 vezes 60, 360. Verificamos então que não são proporcionais. Quando não são proporcionais, não significa que eles não são grandezas proporcionais. Significa aqui que eu não tenho uma grandeza diretamente proporcional. Nesse caso, como uma aumenta multiplicando por 2 e uma diminui dividindo por 2, a proporcionalidade existe. A razão, nesse caso, é 2, só que uma inversa da outra, certo?
Algumas aplicações práticas de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O tempo necessário para encher um tanque de água é direta ou inversamente proporcional ao volume de água que sai da torneira. Então, define bem suas grandezas. Tempo e o que? Volume de água. Tempo para encher um tanque é direta ou inversamente proporcional ao volume de água que sai da torneira. E se faz a pergunta: se eu aumentar o tempo que uma torneira fica aberta, eu tenho mais volume de água ou menos volume de água? Se eu deixar mais tempo, eu não vou gastar mais água? Então, se uma aumenta, a outra aumenta. Se as duas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, eu poderia fazer a pergunta diferente. Se eu deixar a torneira fechada por menos tempo, eu tenho mais ou menos água? Menos água, tá? Então, tanto faz o modo como você pergunta, as grandezas aumentam as duas ao mesmo tempo ou diminuem as duas ao mesmo tempo. E se ela relaciona de maneira diretamente, uma implica diretamente com a outra, eu tenho então grandezas diretamente proporcionais. Certo? E aqui, ao repartir um bolo de aniversário numa festa, toma-se cuidado para cortar fatias iguais para os convidados. Se há 15 convidados, que fração de bolo cada um receberá? Tá? Uma fatia de 15. Tá? Cada convidado receberá um pedaço de 15, se ele foi repartido entre 15 pessoas. Então, letra A, a razão é 1 para 15. Havendo 30 pessoas, que fração do bolo cada um receberá? Então, se tem 30 pessoas, cada pessoa recebe um pedaço de 30, se foi repartido entre 30 pessoas. Na letra C, a quantidade de bolo que cada um recebe e o número são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu estou relacionando quantidade de bolo com número de pessoas. Quanto mais bolo eu entregar para uma pessoa, menos pessoas eu consigo atender, certo? Quanto mais bolo eu entrego para uma única pessoa, menos pessoas vai receber bolo. Se uma aumenta e uma diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Ok, pessoal? Bem, grandezas e proporcionalidade entre grandezas são esses dois casos principalmente, tá? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Quando as duas aumentam ao mesmo tempo, diretamente. Quando uma aumenta e uma diminui, inversamente.